Certinho, Rafael. Fica à vontade. Boa tarde, queridos, tudo bom? Eu acho que tem umas 2 semanas que não nos vemos. E hoje é o nosso último encontro nessa trilha jurídica. E eu escolhi para conversar com vocês como um dos assuntos mais relevantes dentro de contexto de startup, no aspecto jurídico, a questão da gestão e proteção de dados, né? E eu trouxe alguns tópicos, tentei não ser muito técnica, para a gente conversar, para a gente discutir, para dar uma luz para vocês em aspectos que às vezes ficam sombreados diante de tantas atividades que vocês têm que lidar, né? Na gestão e desenvolvimento do negócio de vocês, tá? Só lembrando, né? Sou Rafaela Andrade, advogada, tá? Trabalho nessa área de direito civil, administrativo, e com 11 anos aí de experiência na área de inovação, liderança e empreendedorismo. E assim, eu não sei quantos de vocês estão aí podendo falar, mas eu gostaria muito de escutar um pouco, se vocês já sabem mais ou menos do que se trata isso, para eu ter um termômetro, assim, da nossa conversa, né, da amplitude que ela vai tomar, porque é um assunto bem amplo, né, ele é muito abrangente, e ele é de extrema importância, né, no nosso contexto tecnológico, né, de tratamento de dados mesmo, da nossa atividade, da atividade que fazemos, conversamos com clientes, com fornecedores, né, a utilização de aplicativos, de e-mails, de WhatsApp, seja para acessar essas pessoas, seja para que elas se comuniquem com a gente. Seria muito bom saber mais ou menos aí se alguém sabe do que se trata, se já passou por alguma questão relacionada a isso. E aí eu vou dar um minutinho aí para vocês me dizerem mais ou menos. Oi, Rafa, pode repetir sua pergunta? Eu perguntei se alguém já leu alguma coisa sobre LGPD, sobre gestão de dados, sobre questão de proteção dos dados com os quais a pessoa trabalha, os dados que ela manipula, esse tipo de situação. Se já chegou a fazer algum termo de consentimento de uso, esse tipo de situação. Sim, sim. Oi, Rafael. Boa tarde, pessoal. Maria Giovanni aqui. Deixa eu ver se eu consigo ligar. Tá bom. Sim, hoje, principalmente, né, com tanta coisa que a gente preenche, um monte de formulários que vem de tudo quanto é lugar, e a gente, às vezes, acaba preenchendo, ajudando e, às vezes, até fazendo também formulários que não têm essa previsão, né, que acaba coletando ali algum dado, algum e-mail, por exemplo, número de telefone, nome, alguns dados, e a gente acaba não atentando. Eu falo como startup, tá? Falando agora, assim, como startup, como pessoa que participa, às vezes, de programas como Startup Weekend, essas jornadas de desenvolvimento de ideias e tudo mais, e dentro dos programas a gente é estimulado a fazer as pesquisas, e aí geralmente a gente faz as pesquisas por meio de formulário. E vem crescendo bastante essa discussão a respeito do uso dos dados, né, do cuidado de fazer essa menção, né, de fazer ali o termo de consentimento para a pessoa assinar. Pois é, Maria Giovanni, é bem nesse contexto que a gente vai conversar hoje, sabe? Dentro do direito, né, a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é que gere, né, esses aspectos,
né? E ela é uma lei extremamente importante, como eu falei no começo, passando aqui, como eu falei no começo, ela é uma lei bastante abrangente. Ela não tem, assim, um público específico, porque todo mundo tem dado. Nós mexemos com dados o tempo inteiro. Sempre que vamos acessar um site, sempre que vamos acessar um aplicativo, né? Essa lei é para todos, ela foi promulgada em 2018, mas ela entrou em vigor só em agosto de 2021. Né? É uma lei muito, muito, muito recente e que veio para melhorar as relações das pessoas com os próprios dados, né? Garantir uma proteção maior a esse direito fundamental, que é a própria liberdade, a privacidade e essa livre informação da personalidade. Né? Todos nós somos interessados, enquanto cidadãos, e também, nesse caso, como pessoas empresas, que vão gerir informações de terceiros, né? Que muitas vezes constitui até o próprio fundamento da empresa, como eu tenho o exemplo da Laila, né? Eu não sei se a Aura está aí, mas ela trabalha com dados diretamente das pessoas na área de saúde, né? Que são os chamados dados sensíveis, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, né? Então, nesse aspecto, né? Hoje em dia, a gente tem bem a consciência de que dado é dinheiro, né? Tanto que existem empresas que trabalham especificamente com a venda de dados, né? E como está relacionado a um aspecto da personalidade, que é um direito fundamental, né? Então, isso exigiu do Estado uma atenção maior para se atualizar com as mudanças, né? Tecnológicas, essa aceleração da era da informação, né? Então, assim, qualquer pessoa que capte informações necessita garantir ao usuário que esses dados utilizados na prestação desse serviço serão utilizados para quais razões, como serão utilizados, o que é que vai ser feito com esses dados, né? O que é que vai ser feito durante o uso e após o uso? Como que vai se dar a responsabilização pelo armazenamento desses dados, o sigilo relacionado a isso, se vai ser ou não autorizado o compartilhamento, né? Vai necessitar de uma autorização especial, expressa para isso, com termos precisos, prévios, e também, né, dar essa perspectiva de até onde é que vai a responsabilidade pelo vazamento e como é que vai lidar com as consequências desse vazamento, quem acionar, tá? Aí, a título de exemplo, a gente tem essa mala direta por e-mail, newsletter, se vão te acessar pelo WhatsApp, né, armazenamento dos dados, se vai ser feito em computador, em nuvem, né, como que deleta, quem é o encarregado, que é a gente vai ver na frente, é um dos atores, né, que ali tem um papel primordial dentro da gestão dos dados, que é essa pessoa que você vai poder ligar, que você vai poder entrar em contato para tirar uma dúvida, para pedir para apagar os dados que a pessoa possui, que a empresa possui a seu respeito. Tá? E isso é um movimento internacional, não é uma coisa nossa, isolada. Né? É uma preocupação global diante da influência desses assuntos em aspectos patrimoniais e do próprio direito da personalidade, da privacidade, da influência na criação de algoritmos em questões de consumo, né, de publicidade, até mesmo a publicidade abusiva, né, e também na influência de aspectos públicos, né, como a gente viu a questão do Facebook influenciando diretamente nas eleições dos Estados Unidos. E, nesse sentido, eu vou falar para vocês um pouco sobre o contexto global dessa proteção de dados, porque, né, vocês são startups, estão conectadas com o mercado global, o mercado internacional, né, e isso provém de uma preocupação, inicialmente, da União Europeia, da Carta de Direitos da União Europeia, que estabeleceu como direito a proteção de dados pessoais. E aí eu peguei o artigo 8º aqui, só para dar uma... Ele é bem simples, né? Ele é bem autoexplicativo, né? Todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal que lhes digam respeito. Esses dados devem ser objeto de um tratamento leal
para fins específicos e com consentimento da pessoa interessada, ou com outro fundamento legítimo previsto por lei. Então, o aspecto da legalidade e o princípio da lealdade são questões muito importantes, né? Dentro desse diploma que é de caráter internacional, abrange todos os continentes, todos os países dentro do continente europeu que estão dentro da União Europeia. Todas as pessoas têm direito de aceder, ou seja, acessar aos dados coligidos que lhes digam respeito e de obter a respectiva retificação, né? Então, você não tem direito só de acessar, você tem direito de retificá-los. E o cumprimento destas regras fica sujeito à fiscalização por parte de uma autoridade independente, né? O que é que nós temos a falar a respeito dessa questão, né, de caráter global, né? É que esse marco da União Europeia é de 2016 e foi nesse contexto que surgiu a preocupação do Brasil em regular esses aspectos, porque isso atinge diretamente o comércio internacional. As empresas do mercado internacional começaram a utilizar como pré-requisito a realização de negócios mediante o comprometimento das partes pelo zelo nesse tratamento de dados, né? Então, o Brasil não pode ficar fora dessa onda de proteção, por isso criou a LGPD, tá? E aí, no Brasil, a gente já tinha a norma do Marco Civil da Internet, não sei quantos de vocês também estão familiarizados com o Marco Civil da Internet, né? Talvez mais do que eu imagine, porque ele também fala da responsabilidade, por exemplo, de Facebook, de Instagram, de apagar coisas, né, publicações que são difamatórias, aquela coisa toda, né? A LGPD, ela é complementar ao Marco Civil da Internet, digamos assim. Elas são distintas, mas elas conversam entre si, tá? O Marco Civil da Internet também trata da responsabilidade do mundo virtual, e a grande distinção é que o Marco Civil da Internet, ele está mais relacionado à segurança de dados restritos ao ambiente online. Ao passo que a LGPD, ela cria diretrizes mais específicas de aplicação e segurança, detalha mais os tipos de dados existentes e garante que essa movimentação vai se dar dentro da lei, inclusive a movimentação offline, tá? E também ela estabelece os principais atores públicos nesse processo, né? Que são a Anatel, a Secretaria Nacional do Consumidor, ou quando a gente falou sobre direito do consumidor, e a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? E existe uma dificuldade em operar essa lei ainda, porque ela é muito recente, né? É uma lei que surgiu dentro de um contexto e está tentando adequar as práticas já existentes da gestão de dados para se adequar ao marco regulatório, né? Que é um processo simultâneo de adaptação de todos os setores, inclusive o setor público, né? A minha pós, ela é nesse sentido, trata bastante sobre esse assunto. E tem uma professora que é desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é responsável, né? Ela é a gestora dos dados do tribunal, por assim dizer, e ela compartilha bastante isso como foi uma loucura para o setor público dentro do tribunal se adequar à própria norma, né? Até quem trabalha com direito encontra dificuldade, porque é um entrave prático, não é um caminho que já foi trilhado por alguém, né? Então, você precisa criar os mecanismos. Hoje, depois de um ano, dentro do contexto de startup, que é um contexto bem mais simplificado, né? Tem normas mais flexíveis, hoje a gente encontra quem instrua, existem certificações, existem cursos a respeito disso para facilitar, né? E aí eu vou falar para vocês um pouquinho sobre... Tá tudo certo aí, minha gente? Deixa eu ver se está compartilhando aí a tela, tá assim. Falar para vocês um pouco sobre os princípios
da LGPD, porque o que são esses princípios, né? Princípios é o tipo drive, é o que vai direcionar as ações relacionadas à gestão e proteção de dados. Também é fundamento para dar uma métrica interpretativa na hora que o juiz se põe diante de um caso para analisar onde começa o direito de um, onde termina, né? Se foi feito da forma certa, se não foi, se poderia ter sido feito de outra forma, diante das circunstâncias, né? Então, aqui nós temos uma lista dos princípios, né? O princípio da finalidade, da adequação, necessidade, acesso, qualidade, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilidade. Tá? Vou explicar brevemente com que cada princípio está conectado, tá? O princípio da finalidade, ele trata de que todo dado, ele necessita de uma finalidade específica e precisa ser informado, e essa finalidade específica precisa ser informada explicitamente ao titular do dado. A adequação a essa finalidade, previamente acordada e divulgada, também precisa ser dado, e também a necessidade do tratamento limitado ao uso de dados essenciais para alcançar essa finalidade inicialmente acordada e explicitada. Também é necessária a garantia do acesso livre, fácil e gratuito da pessoa à forma como seus dados são tratados. E isso, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, se vocês abrirem o site do governo do estado e procurarem lá sobre tratamento de dados, tem lá o contato da pessoa responsável pela gestão de dados, com e-mail, com número de telefone, para que a qualquer hora do dia uma pessoa interessada possa entrar em contato e obter informações sobre os próprios dados, né? A questão da qualidade, ela está relacionada à qualidade dos dados, para que eles sejam mantidos de forma atualizada, de forma exata, segundo a necessidade do próprio tratamento, a finalidade ao qual foram obtidos. O princípio da transparência, ele está relacionado à manutenção das informações claras e acessíveis sobre esse tratamento e quem são os responsáveis pelo tratamento, né? O princípio da segurança, ele serve para coibir situações acidentais ou ilícitas, como invasão, destruição, perda ou difusão desses dados, né? Ou a própria venda, por exemplo, não autorizada, né? E a prevenção está relacionada à prevenção de danos contra o titular dos dados e aos envolvidos. O princípio da não discriminação é garantir a não permissão de atos ilícitos ou abusivos com relação às pessoas com quem vocês lidam. E o princípio da responsabilidade, ele está relacionado à responsabilização do agente que faz o tratamento, que é responsável pelo armazenamento dos dados, né? Que é obrigado a demonstrar a eficácia das medidas adotadas. Alguém tem alguma dúvida até aqui, gente? Não, né? Somente. Tranquilo. Tranquilo, né? Certo. E essa gestão de dados, né, Rafa, dados. Dados é aquela coisa, a pessoa chega num site, ou então um formulário, como a gente conversou, preenche tudo, tem um termo que você assina, aceita as condições, aquele negócio, aceito cookies, não aceito. E aí, beleza, tu entrega teus dados para determinada instituição, para determinada empresa, para determinado órgão, mas quem é que vai fiscalizar esse recebimento e o tratamento desses dados pelos seus respectivos responsáveis? Dentro de um contexto geral, né, no Brasil, nós temos a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela é como se fosse o ápice, né, dessa pirâmide, né, de conexão de dados. Todas as pessoas que são responsáveis pela gestão e tratamento de dados necessitam repassar a NPD, a forma com que lida, existe essa fiscalização, né? E a NPD foi criada também em 2018, logo após a LGPD,
com essa função, né, do cumprimento, de fiscalizar o cumprimento da lei, de instaurar processos administrativos e de aplicar as sanções diante da violação da norma, né? Aí é aquela coisa, né? Advogado só traz dor de cabeça, né? É sempre falando de problema. Pois é, né? A gente está conversando para a gente mitigar riscos, né, ao negócio embrionário de vocês. E dentro desse contexto, assim, de assuntos atuais, é imprescindível a gente falar sobre tratamento e proteção de dados, né? Porque o descumprimento desse tratamento, da gestão de dados adequado, ou seja, a violação dessas normas, acarreta sanções, assim, variadas, né? Que vão desde a advertência, que é um puxãozinho de orelha, até multas, que podem variar aí de 2% do faturamento da empresa, limitado a 50 milhões de reais, e essa multa pode ser diária, né? Além da possibilidade de proibição parcial ou total do exercício das atividades relacionadas ao tratamento de dados. Isso quer dizer que você pode ser penalizado com a suspensão do tratamento de dados. Aí vamos supor que você trabalhe com dados de educação, que você trabalhe com dados de saúde. Como é que você vai ter ali a matéria-prima, né, do seu negócio? Você fica impedido de funcionar, né? Então, assim, e ainda existem aquelas sanções que são relacionadas à publicização dessa infração, ou seja, publicam que você cometeu tal infração, e isso pode gerar aí uma perda de clientes, né? Uma imagem negativa da empresa diante do mercado e até dificultar o recebimento de investimentos, né? Dentro desse contexto de startups, a multa aplicada, ela pode ser aplicada abaixo do limite previsto na lei, né? Diante do tratamento diferenciado de empresas de pequeno porte, né? Conforme a lei aplicável. E é isso, mas a reputação e a existência ficam realmente comprometidas, né? Às vezes de forma, assim, irreversível, né? Então, o que é que se recomenda, né? Se recomenda revisitar os termos de uso e as políticas de privacidade de vocês, né? Trabalhar essa explicação aos usuários a respeito do armazenamento dos dados, das finalidades para os quais eles estão sendo armazenados, onde e por quê, né? Solicitar a autorização do usuário para reter esses dados pré-cadastrados e sempre melhorar os métodos usados para proteger esses dados armazenados e a segurança virtual, né? As startups, geralmente, né, até diante dos recursos financeiros serem um pouco mais limitados, tem a tendência a adiar, né, a atenção a essas regras de privacidade. Só que, assim, né, para quem trabalha, assim, principalmente com aplicativo, com site, assim, não tem como adiar, não tem como adiar, lidar com isso. A gente conversou sobre esse assunto no nosso último encontro, né? Sobre questões de compliance e governança. Isso está diretamente relacionado à compliance, à medida que está vinculada à transparência, né? A gestão dos dados dos funcionários, gestão dos dados dos fornecedores, dos parceiros e dos clientes, né? Então, assim, é também uma forma de mensurar o profissionalismo, né, da startup de vocês. E, assim, é isso, né, gente? Não tem, assim, muito como fugir disso, né? Por isso que é tão importante o conhecimento desse fluxo de dados intimamente. Quando você cria um modelo de negócio, né, dá prioridade a saber como é que vai funcionar esse fluxo de informações
você nomear um encarregado por esses dados. O encarregado é o chamado de PO, né? Que vai ser a pessoa responsável por gerir os dados e vai ser a porta ali de contato com quem entrega os dados. Permitir também a reestruturação, a política de privacidade de uso, como eu já falei, né? A questão da proteção, a melhoria do cadastramento, do descadastramento, da exclusão dos dados do cliente, até para você não criar um número infinito aí de informações que você tem que gerir, já podendo ter excluído uma parte delas, e criar uma política de violação de dados com esses prazos de notificação, né? Que é de extremo relevo, tá? E aí também é claro que existem benefícios dessa gestão de dados, né? Porque isso potencializa a vantagem competitiva de vocês no mercado, diante de outras startups, ou diante de empresas já estabelecidas no mercado que não estão preocupadas com isso, não fizeram essa reforma, né? É muito útil para a atração de investidores e de clientes, para o aumento de faturamento e a redução de riscos, né? Da falência, por assim dizer, do encerramento da atividade de vocês. Fora que é um indicador de boas práticas e governança, como a gente conversou no encontro passado, e que é também utilizado como critério atenuante de sanções administrativas a quais vocês estão sujeitos. Também se evita a publicidade negativa causada pela divulgação de quem não cumpre a lei, né, que não garante os direitos civis, que está relacionado à privacidade, né. Também a perda de dados com quais você trabalha prejudica a própria atividade, é um gargalo para vocês. Onde é que está tal informação? Quem é responsável por tal informação? Se essa informação está atualizada ou não está? Se ela é suficiente, se ela não é, como acessar esse cliente que deu essa informação para a gente verificar a disparidade que existe, né? Então, é isso. Como vocês podem utilizar para repassar para outra organização ou para outra empresa, se isso foi autorizado, se não foi, né? É esse tipo de situação, tá? Sem esquecer que o descumprimento pode sim levar à perda de clientes, à diminuição da credibilidade de vocês e o inevitável decréscimo aí da receita, tá? Então, basicamente, é isso, né? E é natural, né, que grandes investidores procurem saber se o negócio que eles estão investindo tem segurança de sobrevivência, né? Então, para assinar contrato com o governo e com grandes empresas, né, que eu já vi que o negócio de vocês tem muito potencial, aqui a gente está com o representante da startup dos ar-condicionados, né, que aí vai trabalhar com fé em Deus, com grandes hospitais, aí, com grandes grupos econômicos, diante da inovação, aí do negócio, do produto que foi criado. Gente, tem que estar com isso bem alinhado, bem feito, para não deixar nenhum fio solto e acarretar aí uma dor de cabeça que vocês não podem não conseguir segurar, né? Botar a perder um negócio, todo o trabalho de vocês. Ai, meu Deus, o gato tá doido, gente, desculpa. Vim para cá. Vamos aqui passar nosso slide, né? E aí, chegando já do meio para o fim, vou falar para vocês um pouco, assim, sobre quais são as principais peças dentro dessa gestão e tratamento de dados, né? A lei, ela é um pouco extensa e complexa, é muito chatinha, tá, de ler, mas quem tiver curiosidade por ler, eu recomendo, tá? Ou assistir alguns vídeos depois no YouTube, né, com algumas explicações. Mas eu vou falar aqui dos principais atores que estão relacionados a essa gestão e proteção, que é o titular, o operador, o controlador, o supervisor
e a própria ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, né? O titular é a própria pessoa, né, que é protegida por lei, quem fornece os dados. É a pessoa que fornece os dados. O operador pode ser uma pessoa física ou jurídica que vai ser responsável pelo processamento desses dados por conta do responsável pelo tratamento. Ou seja, você tem uma empresa, tem uma organização, e você pode contratar um operador, que é a pessoa que vai se responsabilizar pelo processamento dos dados. Não é obrigatório que você mesmo opere os dados com os quais você lida, tá? Temos também a posição de controlador, que também pode ser uma pessoa jurídica, tá? De direito privado ou público, e também pessoa física, responsável pela tomada de decisões relativas ao tratamento desses dados pessoais. Tem um supervisor, que é a pessoa que é indicada pelo controlador como canal de comunicação, né? Que vai ali fornecer telefone, e-mail ali para se entrar em contato. Gente, o gato hoje está agitado. Que para se entrar em contato para a gestão desses dados, né? E tem a NPD, que é ali, que fica ali no topo só olhando se está tudo certo, está dentro dos conformes ou não. Tá? E é isso, gente, né? Nas considerações finais aqui, o que eu tenho para dizer para vocês a respeito da LGPD é que essa lei, ela incentiva, sim, né, o uso de padrões, né, códigos de conduta, um direcionamento para tratamento de dados, né, que é uma coisa extremamente relevante. Hoje em dia, nós temos certificações públicas e privadas que atestam essa conformidade com regras legais, né? Algumas classes sociais podem formar seus próprios padrões de comportamento no uso de dados, ou infringir, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tem que estar bastante atento, né? E aí é isso, obter autorização prévia pelas autoridades, analisar os métodos que vocês utilizam para comprovar aí a adequação à norma, né, da LGPD, e, assim, priorizar isso, botar dentro do planejamento de vocês, se vocês ainda não têm uma política estabelecida a esse respeito, tá? Basicamente é isso que eu tinha para falar em termos gerais, né, nesse nosso encontro, essa nossa conversa. E eu vou deixar em aberto para vocês comentarem, falarem alguma coisa, né, que tenham aí interesse. Vamos lá? A Ana Paula levantou a mão aqui, eu estou vendo só ela de mão levantada. Ana Paula, pode falar. Oi, Rafa, tudo bem? Boa tarde a todos. Então, eu vou te explanar uma situação e eu gostaria de saber se isso pode acontecer também com as startups, tá bom? Por exemplo, agora com a proximidade das eleições, ocorreu que algumas pessoas não conseguiram fazer a biometria, então houve, digamos que uma parceria, mas mediante a lei, que o Detran, de pessoas que tinham biometria, então foram cedidos os dados, e isso estava dando muita polêmica, né? Só que aí falaram, não, nós somos parceiros, e com a pandemia muitas pessoas não puderam fazer, então não só o Detran, mas outros também cederam os dados. E aí eu gostaria de saber se para as startups que nós temos parcerias, isso é provável fazer ou é possível também fazer? É possível a acessão de dados dentro de critérios, tá? Primeiro, o que tem que se saber é se os dados, quando eles foram fornecidos, foi autorizado o repasse, para qual finalidade que foram autorizados o repasse e para quem. Se ao fornecer os dados eu já estou ciente desses aspectos, e a que título, né? Se gratuito ou oneroso também, aí, assim, já dá para pensar nessa possibilidade. Agora, esse intercâmbio de dados, por exemplo, vamos supor, eu com os dados do meu escritório, dos meus clientes, repassar para você, eu não tenho essa autorização.
Eu não assinei esse termo de consentimento com eles, né? Então, aí já existe um impeditivo. Mas nada impede o trânsito de dados. Ele só tem que se dar de forma consentida. É o principal termo quando a gente fala de LGPD. É o consentimento, é aquele xizinho que você aperta ali quando acessa uma plataforma. Aceita as condições de uso, aceita a utilização dos meus dados para tais e tais fins. E também tem aquele termo, né, que fala como é que esse dado vai ser gerido, quando que ele vai ser apagado e até onde ele vai parar. É mais nesse aspecto. Fui clara, Ana? Sim, entendi. A questão do consentimento. Obrigada. Por nada. Mais alguém tem alguma dúvida? Quer complementar? Quer comentar alguma situação? Eu tinha essa mesma dúvida que a Ana Paula acabou falando aí, né, sobre não relacionada à mesma situação, mas, tipo, como é que a gente pode colocar isso dentro das nossas comunicações para poder fazer esse consentimento, né? E se aplica também a outros casos, se a gente precisa fazer, por exemplo, eu ainda não estou no nível de startup, estou participando de uma jornada, né, uma jornada aí como no estilo de um Startup Weekend, de 56 horas, 54 horas, né, aquela jornada ali, acabou aquela jornada, pode seguir a ideia e virar uma startup de fato, pode não seguir e tal, mas dentro da jornada eu já faço pesquisas para validar ali um problema, por exemplo. E eu preciso colocar, mesmo assim, é interessante que se coloque. Eu não entendi muito qual o dado que tu está relacionando. Se é a tua inscrição na Startup Week ou se são os dados que tu coleta de terceiros. Os dados que coleta de terceiro para fazer validação de problema durante a execução do programa. Sim, é necessário, tem que ter o termo de consentimento. E aí você tem que elaborar, né? O termo de consentimento de coleta, utilização dos dados, tudo isso. Entendi. Obrigada. Gente, participem. Mais alguém tem perguntas? Oi, Rafael, tudo bem? Tudo bom, Cássio? Boa tarde. Boa tarde. Eu faço parte da IoTech, né? A IoTech, Manutenção Inteligente, e o nosso Tu pode propósito é falar um pouco instalar... sobre o teu negócio antes? Porque Posso eu ainda sim. não conheço ele. Então, a nossa solução, ela visa implementar sensores em máquinas, né? Então, principalmente máquinas rotativas. Então, são motores, bombas, compressores, e esses equipamentos, eles operam normalmente em grandes indústrias, em shopping centers, e acontece que é um regime sem parar, né? Então, quando para, é um transtorno. E a nossa solução, ela visa se antecipar às falhas, né? Então, esses sensores, eles ficam monitorando os índices de vibração, sobem os dados por meio de rede móvel ou Wi-Fi para a nossa plataforma, e a plataforma faz análise dos dados, certo? E aí eu chego no ponto que eu queria te perguntar. Quando a gente usa a infraestrutura de rede do cliente, o nosso sensor, ele coleta os dados e sobe, por exemplo, pelo Wi-Fi do cliente para o nosso servidor, correto? Se ocorre uma vulnerabilidade a nível de dados na estrutura do cliente e eles interceptam os dados, essa culpa é nossa ou é do cliente? Vai depender do caso, tá? É o primeiro ponto. Gostei muito da tua dúvida. Ela é muito casuística, né? Você consegue ver como é que o dado transita e sobre a responsabilização em caso de rompimento de um mecanismo de segurança. Sim. Se a tua startup tem uma política de gestão de dados dentro da lei, pensada de acordo com o modelo do teu negócio,
né? Onde é que tu recebe esse dado e qual é a tua responsabilidade com ele a partir dali, tu vai conseguir saber se a responsabilidade é tua ou é da empresa, tá? De quem você recebe os dados. Porque a partir do momento da transmissão, tem que saber se foi do lado de lá ou do lado de cá. Se tu não tiver essa política de gestão de dados, né, desde o recebimento, da verificação da falha de segurança, de saber onde é que foi ela, qual foi a extensão dela, quais foram as pessoas afetadas, e do reparo desse vazamento de dados, então, assim, fica muito mais difícil de tu comprovar que tu não foi responsável por isso, tá? Por que que eu digo isso? Porque uma coisa é o que acontece, outra coisa é o que tu demonstra dentro do direito, né? O que eu quero dizer com isso é claro que o que aconteceu vai ser importante, mas tu comprovar como que aconteceu e por que aconteceu e por que tu não tem culpa é mais importante ainda, em termos de responsabilização jurídica, né? Da responsabilização administrativa, da questão da suspensão das atividades. Tu vai trabalhar diretamente com dados, né? Pelo que eu tô vendo. Então, assim, tem que ter uma política, sabe? E tem que saber quem que vai ser responsável pela coleta, pela fiscalização, tá tudo dentro dos conformes, pelo alerta, quando houver um rompimento dos padrões de segurança utilizados por vocês, né? E a política da própria responsabilização interna, como é que vocês vão lidar com a pessoa a quem pertence o dado vazado, né? Vai depender mais disso. E uma coisa, um aspecto muito importante nisso é que a lei, ela tende à responsabilização quase automática de quem gere o dado, tá? Essa responsabilização é afastada de forma mais fácil se você comprova, exatamente o que eu falei a princípio, se você comprova que você não tem culpa nenhuma, que você utilizou todos os critérios e mecanismos possíveis de proteção desses dados e que eles estão dentro da conformidade da NPD, né, nesse aspecto. Respondi tua pergunta, Cássio? Ou foi, assim... A última parte foi mais esclarecedora. Eu vou ficar pensando agora, porque se quem cria o dado é o responsável, a gente tem que estar antenado mesmo, porque realmente é difícil, então. Pronto. Tem alguém com dúvida ainda? A Paula ainda está com a mão levantada, né? Ana, você ainda tem alguma dúvida? Oi, não, eu vou tirar a mãozinha, eu esqueci, foi de tirar. Tudo bem. Então, pessoal, se ninguém mais tiver dúvidas, a gente encerra. Rafael, muito obrigada, né, por essa jornada da trilha jurídica. Foram workshops muito enriquecedores, então acredito que vai somar bastante com as startups, de poder amadurecer os seus negócios, que possamos colocar em prática. Eu convido vocês, pessoal, a abrirem suas câmeras, vamos tirar um print encerrando esse momento, né, de fazer esse registro. E, Rafa, você poderia colocar na capa da sua apresentação a primeira página? Certo, vamos lá, pessoal. Quem quiser abrir a câmera. Então, eu vou tirar aqui. 3, 2, 1. Pronto. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, gente. Foi um prazerzão, viu? Tchau, pessoal. Tchau, boa noite. Parabéns, Rafa. A trilha foi ótima.